Graça e paz a todos que nos acompanham estudando a Bíblia a cada dia aqui no canal Hora Tranquila no YouTube. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos com vocês a cada dia. É motivo de alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Que nós possamos tirar dos estudos lições práticas para a nossa vida e que possamos ter a certeza que Deus está presente conosco, nos abençoando e nos ajudando, nos fortalecendo e nos dando vitórias. Queremos agradecer a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Renê, de Itapema, Santa Catarina. A da Ildes Santana, de Pacajá, no Pará. Melry Souza é de Manaus, Amazonas. Francisca Soares é de Teresina, no Piauí. Alessandra Francisca é de Franco da Rocha, São Paulo. Dalva Marconi é de Tucuruvi, também em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos agradecidos por cuidar de cada um de nós, pela vida, por mais um dia que temos para viver. Estejas conosco a cada momento, Pai, especialmente agora que vamos abrir a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, todos que oram conosco e que passam por momentos difíceis, por lutas, dificuldades, problemas. Estejas com eles, Pai, abençoando-os, dando vitórias e fortalecendo a fé de cada um. E que juntos possamos continuar esta caminhada e breve nos encontrarmos nos céus. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos continuando o estudo desta semana. Estamos no segundo estudo desta série, Vida, Morte e Eternidade. Ficamos agradecidos a Deus por vocês que estudam conosco e que também nos escrevem, comentando algo a respeito do estudo. Tem uma irmã que comentou que nós não devemos culpar Eva por causa dela ter comido o fruto. Claro que nós não culpamos, mas é que está aqui na Bíblia. Foi Eva que foi tentada primeiro e caiu na tentação. Nós não estamos culpando a mulher. Todos nós somos iguais perante Deus. Qualquer um de nós, se o pecado não tivesse entrado até hoje no mundo, qualquer um de nós poderia cair. Porque todos nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher se nós continuamos obedecendo a Deus ou não. Hoje nós temos a tendência para o pecado, né? Isso está dentro de nós, essa tendência, o desejo de fazer a coisa errada. Mas até entrar o pecado não havia essa tendência. E Eva então, ela ouvindo as insinuações, né, de Satanás, de que ela seria como Deus, teria os olhos abertos, ela então viu que o fruto era assim desejável para comer e ela comeu, porque ela quis ser igual a Deus. Interessante que assim que ela deu também do fruto para Adão e ele comeu, os olhos realmente se abriram e eles viram que estavam nus. E aí Deus vai à procura deles no jardim, como ia todos os dias, e eles estavam escondidos com medo. Fizeram folhas de figueira, vestes, né, de folhas de figueira para tampar a nudez. E nos diz a palavra de Deus que Deus, ele não condenou Adão e Eva por terem pecado. Deus, ele é onisciente. Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, que Lúcifer iria se rebelar lá no céu, que uma terça parte dos anjos seriam expulsos do céu, e sabia que Adão e Eva também iriam falhar, mas Deus, ele é amor. Deus, ele, de maneira alguma, ele quer que nós pereçamos no pecado. Deus, ele quer que nós nos arrependamos e nos voltemos para ele e recebamos o perdão e continuemos nessa caminhada. Porque muitas pessoas pensam que está em pecado ou cometeu pecado e agora Deus está olhando irado para o seu lado, com raiva. Não, Deus não condena. Viram com Adão e Eva? Deus não condenou. Pelo contrário, Deus fez uma promessa maravilhosa que nós até já comentamos aqui esta semana.
Mas vamos repetir aqui, olha, Gênesis capítulo 3, verso 15 diz assim, olha: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta foi a primeira profecia bíblica, Gênesis 3,15. Lá no Jardim do Éden, Deus disse que enviaria o descendente da mulher, Jesus Cristo, para vir e pagar o preço do pecado. Vejam como Deus é maravilhoso. Ele não disse, olha, vocês agora vão morrer, como eu disse, e eu não posso fazer nada. Deus não disse isso. Deus deu a esperança deles poderem ter novamente a certeza de viverem eternamente. Só que esta vida eterna agora é só depois que Jesus voltar. Por enquanto, aqui, enquanto nós estamos neste mundo, nós somos mortais, nós perecemos, só que aqueles que aceitaram a graça que Deus nos oferece, o perdão, esses ressuscitarão quando soar a trombeta e viverão para sempre. Os que estiverem vivos serão também transformados e todos nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Também nós lemos aqui em Gênesis 3, no verso 21, diz-nos a palavra de Deus: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Olha que maravilha, que Deus maravilhoso! As vestes de folhas de figueira iriam murchar, iriam cair, eles permaneceriam nus. Mas o que Deus fez? Fez vestes de peles de animais, e foi um cordeiro que Deus sacrificou para que fizesse essas vestes para Adão e Eva. Vestes que iriam durar muito tempo, de peles de animais. Esta vestimenta que Deus fez e colocou em Adão e Eva simboliza a graça de Deus que é imputada, que é colocada, que é dada a cada um que recebe, que aceita o perdão de Deus. Então, é colocada essa veste de justiça, a justiça de Cristo é colocada em nós. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus, lá no Jardim do Éden, sacrifica então o Cordeiro e faz vestes das peles, da pele do Cordeiro, para Adão e Eva. E agora eles estavam protegidos, só que eles tinham que sair do jardim. Eles tinham que agora viver a vida fora do Jardim do Éden, fora do paraíso. E fora do paraíso eles iriam enfrentar muitos problemas. Iriam enfrentar dor, iriam enfrentar cansaço, trabalhar, comer do suor do rosto. E então tudo com sacrifício. E até hoje, todas as coisas, para a maioria das pessoas, para nós, é com sacrifício que nós conseguimos. Nós não ganhamos nada de mão beijada. Nós não temos, nós não nascemos em berço de ouro e temos tudo o que nós queremos. Não, desde criança nós temos que trabalhar e os pais ensinaram, nós no trabalho, a vocês, eu creio que muitos também, desde criança trabalham e até hoje continuam sofrendo para ganhar o sustento. É assim a vida, consequência do pecado. Agora, interessante que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5 e no verso 21, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, Cristo foi feito oferta pelo pecado. Que oferta? Oferta de sacrifício. O cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, cada dia sacrificado cordeiros de pessoas que confessavam os pecados, aquele cordeiro era imolado em lugar do pecador, e pela fé o pecador recebia o perdão dos pecados, ele tinha fé no Messias que haveria de vir. E então, através daquele cordeirinho que morria, ele tinha os seus pecados perdoados pela fé, crendo que Jesus haveria de vir cumprindo as profecias, e Jesus veio. Muitos dos que viveram no Antigo Testamento não viram Jesus quando ele veio.
E a maioria que viram rejeitaram Jesus, o Cordeiro de Deus. Crucificaram Jesus. Vejam como são as coisas. E agora, nós lemos também em Hebreus no capítulo 9 e no verso 28, nos diz assim a palavra de Deus. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Então Jesus ele está vindo para trazer salvação. E o sacrifício dele foi feito uma única vez e por todos os pecados de toda a humanidade. No Antigo Testamento, aqueles sacrifícios eram diários. Todos os dias tinha que ter sacrifício, de manhã e à tarde. Além dos sacrifícios que eram realizados quando o pecador levava o animalzinho lá para o sacerdote, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal e depois o animal era morto e então Jesus pagou este preço uma única vez. Não precisou morrer muitas vezes e nem continuou morrendo. Ele está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia e ele foi para os céus. E ele prometeu que ele vai voltar. E então, quando ele voltar agora, ele vai vir para trazer a salvação. Diz aqui Hebreus 9, 28. Trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Temos nós aguardado o retorno do nosso Senhor Jesus? Temos nós vivido esta esperança a cada dia? Que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Jesus ele vai voltar para nos buscar. Nós precisamos ter essa certeza, esta confiança de que nós estaremos entre aqueles que estarão aguardando o retorno do Senhor Jesus e que serão levados com Ele para viver com Ele eternamente. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. Desde o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Bíblia nos apresenta a solução para o pecado. É Jesus Cristo. É o Cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden para fazer vestes para Adão e Eva. É o Cordeiro que era sacrificado cada dia para a remissão dos pecados daqueles que confessavam seus pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus para apagar o meu pecado e o seu pecado. Nós precisamos crer. É pela fé. Não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos fazer penitências, não precisamos fazer esforço nenhum para obter nossa salvação. O único esforço que nós precisamos fazer é nos manter junto de Cristo cada dia. Este é o único esforço. Por quê? Porque Satanás ele está ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, e ele quer nos desviar o nosso foco de Jesus para as coisas que ele nos oferece. Foi o que aconteceu com Eva, que foi seduzida, enganada. Adão também comeu, os dois tiveram que sair do jardim do Éden, do paraíso, mas Deus fez essa promessa lá, que enviaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e ele esmagou na cruz do Calvário. E muito em breve, quando ele voltar, tudo isso vai ter um fim, todo sofrimento, e nós viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos as palavras de Jesus. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.